Olá, você que me segue nas minhas redes sociais, também no Portal BNT, nós estamos com mais um episódio do Papo Aberto com o Roberto. Nós estamos hoje aqui com uma figura bastante importante na cidade de Ponta Grossa, se não a mais importante, uma das mais importantes. E uma figura que marcou história em Ponta Grossa. Você pode até não concordar, de repente, politicamente com ela, não concordar com a gestão, mas não pode discordar de que ela realmente entrou para a história de Ponta Grossa. Nós estamos aqui com a professora e prefeita Elizabeth Schmidt, a primeira mulher a ser eleita prefeita na cidade de Ponta Grossa. Seja bem-vinda ao Boco no Trombone e também ao Papo Aberto com o Roberto, prefeita Elizabeth. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você nesse Papo Aberto, mas na verdade com toda a nossa população que está nos assistindo, né? É uma alegria estar aqui nesse início de 2024, então eu quero aproveitar e começar dizendo que o 2024 seja cheio de desafios para todos vocês. Que bom. E também é importante destacar, nós já tivemos alguns momentos de conversa do ponto de vista profissional, mas hoje não está aqui o Roberto do sindicato. Hoje o Roberto tem um podcast aqui no Boco no Trombone, também nas redes sociais. Então hoje o foco aqui não é a pauta dos servidores, claro que não é proibido falar sobre isso, mas é uma conversa diferente. Então hoje nós estaremos falando aqui sobre a prefeita, sobre a sua vida também pessoal, como que surgiu a Elizabeth Schmidt para a política, de onde você veio, professor, muitos já sabem, a maioria já sabe que é professor, enfim, contar um pouco e também falar sobre política. Mas vamos começar a falar sobre a sua vida, né? De onde veio a professora Elizabeth Schmidt, nós já conversamos sobre isso, inclusive, esses tempos nós tivemos uma reunião lá no gabinete e ao final da reunião a senhora mostrou um livro para nós que falava sobre a Uvaia, sobre a cidade de Ponta Grossa e também o distrito de Uvaia. A senhora falou que Uvaia em determinado momento da cidade, da história, teve uma importância bem maior do que hoje. Então, como que essa sua história nasceu em Uvaia, né? Já falamos sobre isso. Então, os seus pais, né, são de lá, trabalhavam em o quê? Como que veio a origem da professora Elizabeth lá desde Uvaia? Pois então, a minha origem começa na minha mãe. Na minha mãe e no meu pai, mas a minha mãe em especial, porque vocês imaginem uma moça que nasceu em Curitiba e que tinha ocupado todos os tipos de atividades, como, por exemplo, ser babá de criança, ser chapeleira, ser empregada doméstica. E um dia ela foi conversar com o governador, porque ela soube que estavam nomeando professoras leigas para o interior do Paraná. E ela tinha 17 anos naquela época, 1943. Imagine, guerra. A guerra estava instaurada no mundo, a Segunda Grande Guerra Mundial. E aí o governador disse, mas menina, você é muito pequena, você é muito nova, quantos anos você tem? Ela disse 17. Então você volta aqui quando você fizer 18. No dia do aniversário dela, ela é curitibana, mas coincidentemente ela era do dia 15 de setembro, dia do nosso aniversário da cidade. Fez 18 anos, ela voltou. E o governador nomeou ela para Ivaí, lá no interior do estado. E ela sempre contava que ela pegou um ônibus, pegou um carro, pegou um cavalo, pegou um barco para ela chegar no local onde ela foi trabalhar. E chegando lá, ela se deparou com uma colônia ucraniana, onde as pessoas não falavam em português. 1944 isso. Não falavam em português e ela teve que aprender o ucraniano para alfabetizar essas crianças. E ela criou uma metodologia própria naquele momento, que se ela tivesse um estudo, ela seria uma Maria Montessori da vida. Ela seria um Jean Piaget da vida, sabe? Porque ela criou uma metodologia própria. Ela levava revistas e jornais de Curitiba nas férias e eles montavam e faziam uma cartilha para aprenderem a falar em português e a escrever em português. E ela foi sendo removida para outras localidades no decorrer desse tempo. E quando ela chegou em Olhos d'Água, em Ipiranga, era uma escolinha isolada, e ela chegou hospedada na casa de um fazendeiro. E aí ali, no primeiro dia que ela estava lá, morreu uma pessoa moradora daquele local. Eles foram no velório. Chegaram lá, tinha alguns rapazes ali da localidade de Ipiranga e de Uvaia, entre eles o meu pai. Disseram para ele, você viu que chegou a professora nova? Ela é noiva. E ela era noiva mesmo.
Aí ele disse, Vi, o noivo sou eu. E não há de ver que o cupido flechou os dois. Mas não era. Não era o noivo, mas ela desmanchou o noivado por carta e casou com meu pai. E foram morar em Uvaia, que é onde meu pai nasceu também. E ela foi transferida para Uvaia. Então, na verdade, a família do seu pai que é de Uvaia. Meu pai é de Uvaia. Toda a família do meu pai é de Uvaia. E aí que entra o livro, porque o avô do meu pai, que era o meu tataravô, sei lá o que, bisavô já, né? Era o coronel Cipriano Gomes da Silveira. E ele foi o primeiro prefeito de Uvaia. E Uvaia era como Castro, era uma cidadezinha boa, já tinha banco, tinha cartório, tinha tudo em Uvaia. Assim como tinha em Castro, Ponta Grossa era muito pequenininha, né? Depois que veio a ferrovia para cá, é que nós fizemos um boom econômico diferenciado, né? E Uvaia acabou. Mas a minha mãe foi morar na escola que tinha a sala de aula, o pátio e a casa da professora. Casaram, moraram ali e ali eu nasci. Eu nasci, diz o meu pai, que no dia mais frio do ano de 1951, que foi dia 11 de junho de 51. Então esse ano eu vou fazer 37, ao contrário, 73 anos. E então, lá nessa escola, eu lembro, eu tinha 5 anos, quando os meus pais vieram para Ponta Grossa. E eu lembro da escolinha, eu lembro dos alunos da minha mãe, eu lembro que eu já sabia que eu ia ser professora. Já tinha aquela convivência e queria ser igual. Eu queria ser igual à minha mãe. E naquela época o modelo era esse, né? Uma escola do interior, bem pequenininha, Exato. Poucos alunos e a professora morando na escola, né? Ou muito próximo à escola, né? Tinham classes desde a alfabetização até o 4º ano naquela época, né? Numa sala só, a professora tinha que se virar nos 30. E aí a minha mãe veio transferida para Ponta Grossa, veio meu pai, trabalhava no DNR, ele era motorista de caminhão, ele fez a estrada de Guarapuava, ele ajudou muito, levando pedra, ele contava muito, né? E aí ela foi transferida para o José Elias da Rocha, lá em Olarias. Mas eles foram morar em frente à feirinha, a antiga feirinha do São José. E moravam ali, e eu lembro que eu tinha 6 anos, eu ia com a minha mãe, que me puxava pela mão a pé até Olarias, correndo pelas ruas dessa cidade. Acho que nem tinha transporte coletivo, não sei. Naquela época você andava bastante, em longa distância para ir para aula, enfim. E aí eu já sabia, eu tinha, e as minhas brincadeiras sempre foram dando aula para alunos imaginários, eu corrigia cadernos, eu sabia que eu queria ser professora. E aí a nossa vida foi acontecendo, né? A minha mãe, que era uma professora leiga, ela veio para Ponta Grossa e entrou imediatamente na escola normal para ela fazer o magistério. E descobriram que ela tinha essa metodologia nova no curso de magistério. Trouxeram ela para a escola de aplicação, aplicada no Instituto de Educação. Aquele método criado lá no interior de Ivaí. Isso, aquele método dela, que ela começou a ensinar para todas as professoras do município naquela época. E aí eu fui seguindo os meus estudos, porque eu queria ser professora, e em 68 me formei no magistério. E em 69 tive muita sorte, porque teve um concurso público do governo do estado, que há muitos e muitos anos não acontecia. Era um concurso onde tinha o estágio remunerado de 3 meses e onde tinha a banca examinadora na sala de aula te avaliando para te dar nota. Tinha a prova de título, a prova escrita e a prova prática. Tinha uma prática. E em 69. E aí eu fui nomeada em 70. Fui nomeada lá para a Escola General Antônio Sampaio. Ali que foi recém-criada e formada, foi em agosto de 1970. Ali não era povoado igual é hoje, né? Não era. E tinham fechado algumas escolas ao redor ali, escolas municipais, e essas escolas concentraram os alunos ali na frente do 13 Bib. E nós fomos uma leva grande de professorinhas novas. Eu tinha 18 anos e a gente nem sabia lidar com aqueles baita alunos, porque eles eram repetentes naquela época.
era bem difícil para nós, pequenininhas e magrinhas. A educação naquela época era bastante difícil. A educação era mais difícil, mas a gente fez a diferença ali. Eu trabalhei ali 6 meses. Logo eu fui removida também, porque naquela época eu estava já na universidade. Em 69 eu entrei na universidade fazendo pedagogia. Então em 70 eu já estava no 2º ano. E aí, em 71, 72, eu fui transferida para o Instituto de Educação. Para o Instituto de Educação, onde eu era a única professora que estava fazendo o curso superior das professoras de 1ª a 4ª série naquela época. E eu fui para uma turminha de pré-escolar, educação infantil. Me lembro como se fosse hoje. E ali eu alfabetizei muitos anos e me afirmo com toda certeza que é a maior realização do profissional da educação é a alfabetização. É um espetáculo ver a transformação que a gente faz nas crianças, né? Mas trabalhei em 2º ano, 3º ano, 4º ano e 5º, 8º, eu dava aula de ensino religioso. Nessas alturas já tinha me formado na universidade em 72, casei em janeiro de 73, nós fizemos 51 anos agora de casados. Recentemente, né? Eu vi uma agora dia 20 de janeiro, E aí eu já trabalhava, meu marido não queria que eu continuasse trabalhando, e eu trabalhei contra a vontade dele só 40 anos. Quer dizer, eu sou forte, viu? Eu sou forte. Tinha momentos que ele dizia assim, a partir de amanhã você não vai mais trabalhar. E eu dizia, sim senhor, eu nunca briguei. E tá até hoje. Amanhã eu estava lá na ativa trabalhando, né? E aí, concomitante a isso, eu com o padrão lá no Instituto de Educação, eu fiz um concurso na universidade. Eu trabalhei 10 anos junto com o Instituto e a universidade. Então, eu me aposentei no Instituto e continuei na universidade. E as minhas disciplinas eram disciplinas da área pedagógica, né? Didática, estrutura e funcionamento, disciplinas sociologia, psicologia da educação. E o meu concurso da universidade foi sociologia, a ciência que estuda a sociedade. E eu a vida inteira fui essa pessoa assim que eu me intrometi em tudo. Eu achava que eu precisava me envolver. O comprometimento é importante. Não adianta você só apontar o dedo e dizer aquilo está errado. O que é que eu fiz para isso ser diferente? Como você faria? Para mudar, como você faria? Então eu dizia muito para os meus alunos, o interessante é que você seja comprometido, que você faça a tua parte no mundo, porque Deus te criou e te colocou aqui nesse mundo para você deixar marcas indeléveis no mundo. Não é só para você passar por ele. Exatamente, né? Penso da mesma forma. Então, eu sempre participei em todas as atividades possíveis. Por exemplo, eu sou fundadora do Conselho da Comunidade ligado à Vara de Execuções Penais. Eu tinha um projeto de extensão na penitenciária, onde alfabetizávamos adultos, os presos. Um ambiente bastante difícil, né? Um ambiente difícil. E lá um dia chegou um juiz novo, que é o Dr. Ricina até hoje, década de 90 isso, e ele disse, eu tenho desafios, precisamos criar e fundar o Conselho da Comunidade. Eu fui a primeira presidente e Liliana Tavarnaro foi a vice-presidente. Fizemos o regimento, fundamos e até hoje existe o Conselho da Comunidade. Então, exemplos como esse, por exemplo, na APAI eu participei da diretoria, na APADEV participei da diretoria, sempre tive envolvimento social. Com a comunidade, socialmente, porque eu sabia que eu tinha uma responsabilidade social muito grande. E eu sempre gostei muito da política, porque aí eu descobri essa veia política. É isso que eu ia comentar agora. Meu avô, né, lá em Uvaia, que foi o primeiro prefeito de Uvaia, e que era, naquela época, uma personalidade importante, interessante. Até hoje tem no cemitério lá um túmulo escrito bem grande, Coronel Cipriano Gomes da Silveira, e neste livro retrata exatamente como é que ele trabalhava naquela época, de quem ele era amigo, por exemplo, do Afonso Camargo, o avô, né, do Afonso Camargo, que a gente conheceu aqui. E então eu descobri isso, essa veia. E a senhora comentou, né, que nesse livro, tem no livro, ou não sei se a senhora descobriu, que passaram na casa do seu pai, do seu bisavô, aliás, figuras importantes, né? É o Dom Pedro e o Santos Dumont. Está escrito nesse livro, passaram em Uvaia, né? E fizeram um registro histórico ali, bem interessante. E aí, eu sempre participei, assim, de campanhas políticas, sempre fui arraigada e engajada
fazendo campanha, e graças a Deus sempre tive campanhas vitoriosas na minha vida, os prefeitos. Eu lembro do Luiz Gonzaga Pinto, que tinha um pintinho assim, que era eu tinha 18 anos naquela época, sei lá, 20 anos, e eu participava disso, então eu sempre fui envolvida. Aí o Vosgrau enxergou essa minha potencialidade, e ele me convidou para ser secretária. E foi aí que eu entrei diretamente. Foi secretário de Cultura e Turismo, né? Porque eram as duas secretarias. Primeiro foi nos dois governos do Vosgrau? Nos dois governos. Que, na verdade, foi segundo e terceiro governo, porque o primeiro foi nos anos 90. Isso. Então, nesse 2005, 5, 6, 7, 8, eu era primeiro presidente da Fundação Cultural, daí ele mudou para a secretaria, e nós ficamos Secretaria de Cultura. Daí, no segundo mandato, que ele uniu Cultura e Turismo, porque turismo era junto com Indústria e Comércio. Indústria, Comércio e Turismo. E aí a gente trabalhou com afinco, e eu tenho um orgulho danado de todo o trabalho que a gente fez naquela época. Começar, por exemplo, pelo Carnaval. Eu lembro de uma passagem assim, em 2005, janeiro de 2005, meados de janeiro. A gente tinha tomado posse dia 1º de janeiro, né? E eu fui falar com o prefeito. Os primeiros meses ali, os primeiros dias são bastante difíceis para qualquer governo, né? E eu disse para ele, prefeito, nós temos que decidir o que nós vamos fazer no Carnaval, que o Carnaval já vai ser em fevereiro, março, que ia ser, né? Nós temos e é sempre aquela novela, as escolas ficam esperando o recurso, vai ter recurso, porque eles dependem exclusivamente do município, né? E aí o prefeito disse para mim assim, nós não vamos fazer Carnaval. Eu vou comprar uma ambulância, como eu fiz no meu mandato anterior. Eu disse, não, nós precisamos fazer, é maior. Porque sempre tem essa discussão, né? Vamos colocar dinheiro no Carnaval se a saúde precisa. E eu comecei a ponderar e a dizer para ele, né, que era a maior manifestação cultural do mundo, do Brasil, do não sei o que, isso, aquilo. Ele disse, não, você me convenceu. Daí eu disse, a minha cabeça fazia um redemoinho assim, né? Eu disse para ele, eu vou te convencer com uma pergunta. A população inteira de Ponta Grossa está doente? Ou tem as pessoas que gostam do Carnaval e têm direito a lazer, a felicidade, a entretenimento, a alegria? As pessoas que gostam vão, as que não gostam não vão. Ele disse, me convenceu. Assim como é Mission Fest, tem Mission Fest, nem todo mundo vai na Mission ou gosta de. Fizemos Carnaval 8 anos. Porque eu disse para ele, você tem que ter o dinheiro para a ambulância. Os dinheiros, o orçamento é todo dividido e ele precisa ter. Porque se fosse dessa forma, manteria somente educação, obras e saúde e fechava todas as outras secretarias. Exato. E aí a gente conseguiu fazer o Carnaval e esse ano nós vamos ter Carnaval. As leis mudaram muito, porque antigamente a gente fazia o repasse direto para as escolas de samba, né? Agora isso não é mais possível, não é mais permitido, nós não podemos mais fazer repasse algum, a não ser colaborar com a festa, e a gente está colaborando, comemorar com a estrutura, fazer a estrutura, contribuir com a premiação, por exemplo, né? Algumas coisas, divulgação. Mas a verba em si, a ida, que durante os 8 anos eu consegui fazer com que fosse um caminhão e um ônibus para o Rio de Janeiro no desfile das campeãs, para eles trazerem as fantasias que eles sempre entregam lá no final do desfile. Esse ano eles vão de novo de ônibus. Então a gente está tentando fazer a melhor maneira possível para que a nossa população possa usufruir o Carnaval, né? Quem não gosta vai fazer um retiro. Mas eu acho que a gente precisa oportunizar para toda a comunidade. Que é a questão cultural, né? Às vezes a pessoa não compreende, mas tem essa questão cultural que muitas pessoas gostam, né? Pois é. E aí, então, você veja, eu terminei o 2012 no governo Vosgrau e foi muito bom. Naquele período nós não tínhamos candidato a prefeito. E aí eu fiquei em casa em 2013, 2014. Quando foi em 2015, eu recebi um convite do prefeito Marcelo Rangel para eu estar lá no gabinete. Eu fui e ele fez um convite para eu ser secretário de administração, que a princípio eu disse, não, eu não posso, eu não era do teu grupo, eu não vou aceitar isso, não vai dar liga. E aí passaram uns dias, uma semana,
e houveram algumas contingências que um dia eu decidi, eu fui desafiada. Eu fui desafiada porque as pessoas diziam para mim, a senhora não vai aceitar, a senhora não vai fazer, a senhora não deve fazer. Eu disse, quem são vocês para dizerem isso para mim? Eu vou, agora eu vou. Fui, fizemos uma diferença muito legal, muito interessante na Secretaria de Administração, que a gente acumulou com recursos humanos também, porque éramos separadas as secretarias, você lembra disso? O Leovanir era, na época, o presidente do sindicato. Eu lembro que eu liguei para o Leovanir e disse, Leovanir, vem aqui. Ele disse para mim, o quê? A senhora tem certeza? Eu não sou bem-vindo aí. Eu falei, eu quero que você venha aqui, porque a secretária agora sou eu, vamos conversar, porque eu acho que o diálogo é o que encurta as distâncias, né? Sim, nós sempre pegamos isso, tem que ter o diálogo sempre. Tem que ter diálogo sempre. Independente se vocês concordam ou não com a posição da outra pessoa, do grupo político, né? E aí, de repente, terminou aquele mandato e eu fui convidada pelo prefeito Marcelo Rangel para ser a candidata a vice. Também foi uma surpresa para mim, porque eu não esperava, não era algo que eu aspirava e que eu queria, que eu pedi. Veio espontaneamente aquele convite. E aí a gente pensou muito, porque os meus amigos, os meus familiares, eles não queriam que eu estivesse envolvida na política assim tão diretamente. Porque uma coisa é ser secretária, outra coisa é ser vice-prefeita ou prefeita. Ou prefeita. Eles diziam para mim, você não precisa disso, é muito pesada a política, você vai sofrer demais, nós vamos sofrer junto e tal. E eu fiz a ponderação, né, na balança, fiz a ponderação e eu decidi. E o meu marido me ajudou muito naquele momento a decidir que eu iria ser candidata. E eu fui candidata a vice. E vencemos a eleição, fiz o meu papel de vice. Eu sempre digo que eu soube ser vice, porque vice é vice, o prefeito é prefeito, né? Vice não pode aparecer tanto, mas também tem que ter um papel importante dentro do princípio da gestão. Né? Mas que é um papel nos bastidores, que você tem que saber trabalhar para ajudar o prefeito a desenvolver o seu trabalho, né? E aí eu acredito que eu fui bem sucedida, porque o prefeito daí me escolheu para eu ser a candidata dele, a ser a sucessora. E aí a coisa ficou mais difícil ainda. 2020, a eleição, né? A eleição, bem difícil, porque daí era para ser a prefeita. E já deixa eu fazer uma pergunta, ó. Quem já foi no gabinete da prefeita, agora prefeito, lá no gabinete, enfim, ali na recepção, no saguão, tem uma parede cheia de quadros ali de ex-prefeitos. Coronéis, fazendeiros, comerciários, industriários, todos homens, os mais antigos, aqueles bigodão, então. E daqui um pouco nós vamos ter ali um quadrinho de uma mulher, a professora Elizabeth Schmidt, primeira prefeita. Como a senhora vê essa questão de a senhora ser a primeira prefeita? E mais do que isso, quando foi para o segundo turno, foi a senhora e a então candidata Mabel Canto. Duas mulheres, o fato único naquela eleição no Brasil todo, de ter duas mulheres no segundo turno disputando uma eleição. Então, de qualquer forma, se a senhora não ganhar essa eleição, nós teríamos uma mulher como prefeito. Como a senhora vê isso na questão das mulheres, da importância da mulher na política? Eu penso assim, que é o reflexo do motivo pelo qual eu aceitei ser candidata. Eu aceitei ser candidata por alguns motivos. Eu precisava ter 5 motivos. Entre eles, o principal, a valorização da mulher e da profissão de professora. Foram os motivos que mais pesaram na minha decisão, sabe? Porque eu pensava nisso. Em 200 anos nós não tivemos uma mulher. Então, uma mulher na política, agora, nesse momento, eu já tinha sido a primeira vice-prefeita, né? Eu já tinha sido a primeira vice-prefeita, porque não houve antes. E aí, eu, com a oportunidade de ser a primeira prefeita nos 200 anos, a responsabilidade de ser a referência na política para todas as mulheres era muito grande. E a responsabilidade desse olhar diferenciado estar presente na administração e na gestão da nossa cidade. Então, quando eu estive há pouco tempo com um grupo de crianças lá na prefeitura e nós estávamos em frente a esse painel que você fala, e a professora perguntou, quem vai estar nesse lugar aqui, que era a fotografia vazia, a próxima, né? E todos ficaram quietinhos assim, como quem diz, vamos pensar quem vai ser. E uma pequenininha respondeu, a prefeita.
Aí, aquele dia, caiu mais ainda a ficha em mim, sabe? Porque eu não tinha me lembrado que eu ia estar naquele painel. E aí, a menininha perguntou assim, eu tenho mais uma pergunta. O que é melhor? A pergunta mais inteligente que eu recebi. Ser prefeito ou ser professora? E as crianças têm isso de tirar da cartola uma pergunta que às vezes pega de surpresa, né? E daí eu respondi para elas que ser professora é transformar vidas e ser prefeita também é. É um espetáculo, você pode saber que através de você é um instrumento nas mãos de Deus, você está transformando vidas das pessoas. Eu estive há pouco tempo ali no Dom Bosco, estavam fazendo capa de asfalto em algumas ruas e numa delas ia ser amanhã a capa do asfalto. E tinha uma senhora na esquina e eu fui conversar com ela, ela disse assim, ai que maravilha, que vai acontecer amanhã aqui na nossa casa, que nós esperamos tanto. Eu olhei para a casa, uma casa simples de núcleo residencial, simples, com 3 janelinhas, uma delas fechada com tijolo, e ela disse, o meu marido quer conversar com a senhora. Aí eu falei, pode chamar ele. Pensei, o que será, né? Veio o marido, era um grande homem, assim, e ele veio vindo, eu pensei, meu Deus, o que será? Ele vai brigar comigo, será? Aí ele disse, eu quero que a senhora saiba o que está acontecendo aqui. E eu me assustei um pouco, mas vamos ouvir, né? Todo o nosso dinheiro, desde o dia que a gente soube que ia ter asfalto, está sendo guardado para a gente reformar a nossa casa, porque é o nosso sonho de mais de 40 anos que a gente mora aqui. Eu chorei junto com eles. Eu chorei, porque eu estava sendo um instrumento nas mãos de Deus. E a transformação da vida deles, olha, eu estou vindo agora, lá do Parque Nossa Senhora das Graças, onde nós estamos fazendo uma capa, em ruas pirambeiras, assim, que as pessoas vieram falar comigo felizes, que há 40 anos elas estão esperando isso, e que todos os prefeitos prometeram, e só eu que estou cumprindo. Então, é uma dádiva você ser uma prefeita, ser uma mulher e poder estar retribuindo a expectativa que a população tem. Problemas existem milhares, todos os dias. Sabe? Isso que eu ia perguntar para a senhora. Ser prefeita tem essa questão de transformar, mas por outro lado, eu sempre falo, e isso é claro, acho que o cargo de prefeito, o prefeito é o cargo mais difícil que tem na política, né? Pela proximidade que você tem ali com o cidadão, com o eleitor, para aquele que votou em você e confiou, para aquele que não votou e vai cobrar sempre, né? Então, tá muito próximo. Então, o deputado estadual ou federal, ele vai estar em Curitiba, vai estar em Brasília, volta para a cidade, seja qual cidade dele. Então, ele tem uma proximidade com o eleitor, mas nem tanto quanto o prefeito que está diariamente. Vai numa festa de igreja, ele está sendo cobrado, vai numa inauguração, no mercado, enfim. Todo lugar. Diariamente você está na função, mesmo nos horários de folga, né? Porque o prefeito, assim como qualquer outra pessoa, tem um momento dele privado, com a família. Mas muitas vezes as pessoas, ou na maioria das pessoas, não conseguem separar a pessoa Elizabeth da prefeita Elizabeth. A cobrança, ela é diária e constante em toda, principalmente hoje com redes sociais. O celular da senhora, imagino que deve ser uma loucura. Então, a questão de ser prefeito ou prefeita é uma questão bastante difícil. A cobrança é muito grande. Assim como tem coisas positivas que tomam decisões que transformam a vida das pessoas, por outro lado, tem as questões que as pessoas veem como negativa. Parece que e são a cobrança transponíveis, né? Vamos pegar o exemplo aqui, o pronto-socorro municipal, que é uma questão que trouxe bastante repercussão aqui na cidade, o fechamento do pronto-socorro. Até gostaria que a senhora falasse sobre isso. Hoje o pronto-socorro, ex-pronto-socorro Amadeu Pupo, ele está passando por uma transformação e vai ter um outro instrumento de saúde lá, uma outra questão de saúde. Então, como que é tomar essas decisões? Porque são decisões difíceis que vai trazer uma repercussão, muitas vezes, negativa, né? A gente se depara com situações que parece que são... que não tem solução. E aí você tem que tomar decisões. Essas decisões sempre são tomadas em equipe e em conjunto, né? E, por exemplo, o fechamento do Hospital Amadeu Pupo, porque o pronto-socorro, na verdade, hoje o pronto-socorro era anexo ao Amadeu Pupo. O pronto-socorro hoje é a UPA Santana. A UPA Santana, que foi recém-reconhecida e habilitada como UPA realmente. Nós estávamos há 3 anos fazendo um trabalho técnico para esse reconhecimento e agora o deputado Aliel fez a parte política e conseguiu anunciar. Que são recursos especificamente para a UPA que não vão sair do cofre do município. Exatamente, que vem ajudar, porque a UPA custa 2 milhões por mês. Dela. Nós vamos receber 180 mil por mês, né?
mas já é ajuda, algo já é... que se inicia, né? Aumenta Então, o o recurso. pronto-socorro em si, ele era anexo ao Hospital Amadeu Pupi. Ele foi transferido para a UPA Santana, que é urgência e emergência, é o pronto-socorro. Que é chamado porta aberta. É a porta aberta que nós temos, né? Junto com a UPA Santa Paula. E o Hospital Amadeu Pupi, ele chegou num ponto onde nós tínhamos que fazer uma revolução na saúde. Porque o que é que eu me deparei? Enquanto vice-prefeito, o que é que eu enxergava? Eu enxergava que nós estávamos com 2 hospitais, que era o Hospital Infantil e o Hospital Amadeu Pupi, e 54 unidades de saúde caindo aos pedaços. E o que eu notava? Que o investimento na saúde básica mesmo, que é a nossa responsabilidade, era ínfimo em relação aos hospitais, porque é um grande funil um hospital, é um grande funil de dinheiro. Tanto é que no primeiro quadrimestre, quando nós fechamos as contas, nós apresentamos para a Câmara de Vereadores o seguinte, atenção básica, atenção primária, quanto o município investiu? 7.700 e poucos mil reais. Nos 2 hospitais, 77 milhões. E a atenção básica é obrigação do município. A atenção básica é nosso município. E os hospitais é média e alta complexidade, é do Estado. Então, nós tínhamos que fazer com que a responsabilidade fosse passada para o Estado, para que a gente tivesse dinheiro para dar o suporte necessário para a nossa educação, para a nossa saúde básica, que é a nossa responsabilidade. E agora nós conseguimos fazer isso, né? Então, o hospital estava lá, um prédio antigo, chovendo dentro em plena pandemia, eu recebia vídeos, as pessoas sendo operadas que transferia os leitos porque a chuva caindo em cima. E não dava para reformar sem fechar, porque tinha que mexer com o telhado, fechar a UTI, fechar o centro cirúrgico, né? E eu, durante a pandemia, não conseguia tomar essa decisão de forma nenhuma, porque a gente estava precisando de leitos em todos os hospitais do Brasil, né? Então, eu fui avisando o governo do estado, a central de leitos, que depois que passasse a pandemia, nós íamos ter que tomar uma atitude. E agora, no final do ano, a Câmara aprovou já, e o Amadeu Pupi já está com a EPG e com a CESA. O Hospital Infantil já tinha sido passado, né? Quando as pessoas dizem, fecharam o Hospital Infantil. Não fechamos o Hospital Infantil, coisa nenhuma. Lá tínhamos 3, 4 especialidades, hoje tem 11. Fazíamos 40 cirurgias no ano, hoje é 400, 500 cirurgias no ano. E atende toda a região, assim como o Hospital Amadeu Pupi. Por que ele custava tão caro para o município? Porque pacientes da região inteira, Ponta Grossa estava pagando, né? E agora... não tinha contrapartida desse município nem do estado, não, o suficiente. Muito pouca, se tinha era muito pouco. Então, nós tínhamos que pôr os pingos nos is. E ontem, um dos assuntos pelo qual eu conversei com o secretário Beto Preto foi exatamente esse, que agora já está na universidade, já foi passado por lei, né? O Amadeu Pupi para a universidade. Nós fizemos a primeira fase da reforma do hospital, já estão lá os ambulatórios funcionando, tem 42 ambulatórios e tem outras fases. Daí o Beto Preto se comprometeu comigo, que ele tinha destinado 6 milhões, ele vai aumentar para 10 milhões, vai fazer esse repasse, ele vem aqui para a gente anunciar isso, para que gradativamente o Hospital Amadeu Pupi se transforme num hospital-dia, onde vai desafogar o hospital regional e aquelas cirurgias mais simples que a pessoa entra de manhã e pode sair à noite, vão acontecer lá no Hospital Amadeu Pupi. É porque hoje, quando a pessoa precisa de uma cirurgia, ela vai para o Central de Leitos e a Central de Leitos vai encaminhar para algum hospital da região. E o objetivo é mudar isso, fazer com que essas cirurgias sejam ali no As eletivas principalmente, né? Que sejam aqui no Amadeu Pupi. E aí, ali onde era o pronto-socorro, nos vidros azuis, ali na pontinha do Amadeu Pupi, ali nós vamos inaugurar agora, dia 1º, uma central de vacina, o Centro Vacina PG. Já estão convidados às 17 horas, dia 1º de fevereiro. Eles já começaram lá a atuar, já estão arrumando, porque eu não sei se você chegou a ver, mas a nossa central de vacinas era no Hospital Amadeu Pupi, lá num cubículo, lá embaixo, num lugar muito feio, muito horroroso, e que eu faz tempo que estou querendo arrumar. Eles arrumaram, compraram todo o maquinário novo, compraram o gerador novo para segurar as vacinas, né?
E daí a gente vai inaugurar agora dia 1º. Então, as coisas estão assim se encaminhando. Esse nó que eu precisava fazer está se encaminhando, porque as 54 unidades de saúde, elas estão sendo revitalizadas. Nós entregamos a número 25 esses dias, para fazer uma revitalização, para fazer a organização de toda as unidades básicas, com equipes, com 2, 3 equipes. Graças a Deus conseguimos os médicos, vieram mais médicos. Então, a gente está, assim, e a avaliação, o monitoramento que a gente faz mensal já demonstra que a população está vendo que a gente estava certo. Nós criamos, por exemplo, o CAC, que é a Central de Atendimento à Criança. Nunca mais nós tivemos reclamação de atendimento de criança. Eu estava certa, o secretário Beto Preto ontem ainda disse para mim, porque aí a gente está construindo a unidade Sadi, que também vamos inaugurar agora por esses dias, está praticamente pronta ali do lado. É que naquele momento deu um conflito, né? Porque fechou uma unidade recém-inaugurada, né? Que inclusive os servidores e a comunidade estavam esperando tanto tempo a unidade Sadi, e de repente ela foi inaugurada e em um ano ela foi transformada em CAC. Realmente ele criou um transtorno. Criou, e daí a avaliação que eu fiz, a situação estava tão periclitante naquele momento no atendimento infantil. Eu fui falar com a juíza e com a promotora da infância e da adolescência para dizer para elas, perguntar se eu estava certa. Porque na unidade, quem é que era atendido na unidade? Era atendido idosos, que eu também sou, e que dava para dar 3 quilômetros e subir uma subidinha que depois a gente alugou ali na esquina do pronto-socorro, né? Do Amadeu. Conseguiam fazer isso até esperar a unidade ficar pronta. Eram jovens que também conseguiam isso. Eram grávidas, que também gravidez não é doença, a não ser se for de risco, e daí é outro. Daí não é a unidade de saúde, né, que vai atender, né? Unidade de saúde. E crianças, né? Que as crianças iam ficar ali. Então, a gente locou ali na esquina. Eles ficaram uns 2 meses, acho que indo na outra unidade. Locamos ali, agora estão sendo bem atendidos e logo vão voltar à normalidade. E a gente atendeu aquelas crianças que eu, enquanto mãe, enquanto avó, eu me coloco e me colocava no lugar das mães. Agora eles atendem 24 horas ali, porque as crianças são prioridade para nós. Porque as crianças, os idosos, os jovens, os adultos, as grávidas, sabem dizer onde dói. A criança está com febre, está com dor e não sabe dizer o que está sofrendo. E normalmente a procura do atendimento é à noite. Às vezes os pais trabalham o dia todo, chegam, a criança não está bem e vai levar para um atendimento. Se não tem plano de saúde, tem que ter um local de atendimento às crianças. Essa foi uma decisão de coragem que eu precisei tomar. Porque ou a minha população ia continuar sofrendo ou eu solucionava esse problema. E daí solucionamos. Mas uma outra cobrança que a senhora tem, e até foi promessa de governo na campanha, a senhora falou que teve no Dom Bosco agora, né, mostrando a questão do asfalto, e as pessoas ficam bastante felizes quando passa o asfalto, mas tem aqueles que não receberam o asfalto ainda, e na campanha eu lembro que a senhora comentou que ia asfaltar 100% da cidade, o governador e tal, e essa promessa a senhora vai conseguir cumprir? O último ano de mandato então, feito. Como que está a situação do asfalto na cidade? Nós estamos aqui, com 330 milhões de Finisa, 95 milhões de BRDE, governo do estado 77 milhões, recap, nosso recurso da prefeitura 50 de recap, Caminhos do Agro 27, Galeria 5, recursos Itaipu 32 milhões, recursos de emendas parlamentares são 27, 28, 30, quase 30 milhões, e nós estamos agora até a sexta-feira, nós estamos expedindo editais para 160 milhões de asfalto. Então, a nossa cidade realmente ela já está um canteiro de obras, ela vai ficar maior ainda esse canteiro. E nós vamos alcançar, acredito, perto de 94% do asfalto. Porque a hora que nós fizemos essa promessa, nós não pensávamos que íamos ter 2 anos de pandemia, né? Porque os prefeitos que começaram em 2021, acreditando que a pandemia tinha acabado, receberam uma surpresa, porque veio uma segunda, uma terceira, e foram 1 ano e meio, 2 anos aí de prefeitura engessada. Não tem tempo. O tempo, nós precisamos mais tempo, e é por isso que eu preciso de mais tempo.
E é por isso que a senhora é candidata à reeleição? É por isso que eu sou candidata. Que é uma pergunta que fica, né, prefeita, é candidata à reeleição? Eu preciso mais tempo para terminar tudo, porque não contávamos com 2 anos de pandemia. Não sabíamos que ia ser tão difícil assim, com decisões também que metade da população achava bom, metade achava ruim. Porque a pandemia, ela não veio com manual, com uma instrução, com bula de receita, ela não veio. Você tinha que ir fazendo na base do ensaio e erro, e nas tentativas de qual era a melhor solução, né? E, enfim, a gente conseguiu virar essa página, né? Junto com o governo do estado, junto com o governo federal. Eu penso assim que esse alinhamento sempre é importante que aconteça. Gosto que os governos sejam municipalistas, porque, como você disse, as coisas acontecem aqui, é aqui no nosso município. E lembro que uma vez me perguntaram se eu ia fazer como o governo do estado fez e como o governo federal fez, unir Secretaria de Esporte, de Cultura e de Turismo. Naquele momento me fizeram essa pergunta. Eu disse, jamais pode. Jamais, porque lá em nível federal e em nível estadual são papéis, são documentos, são decisões, são articulações. Aqui é execução, é o pega para capar. Quem é que vai fazer o Natal? Quem é que vai lidar com o nosso polo turístico aqui? Quem é que vai fazer as copinhas, Copa 200 anos, Copinha 200 anos e articulação na área do esporte? É aqui. Então, eu estou muito feliz porque nós conseguimos praticamente dobrar o orçamento do esporte, por exemplo, fortalecer o orçamento do turismo, o orçamento da cultura, que são as minhas meninas dos olhos, né? Porque, afinal, eu fui secretária de Cultura e Turismo, então... E falando em turismo, é uma observação que eu tenho, que a gente tem, não só de agora, desde que eu moro em Ponta Grossa há mais de 30 anos, tem uma coisa que a gente percebe. Ponta Grossa ela investe pouco no turismo e não tem tantas atrações, embora tenha as atrações naturais, mas assim, vem os turistas de Curitiba, muitas outras regiões, vem para Curitiba, vem ali em Vila Velha, às vezes Vitimarsum, e voltam embora. Não fixam aqui em Ponta Grossa, não ficam alguns dias, como tem muitas cidades turísticas do Paraná e do Brasil. Então Ponta Grossa parece uma cidade turística, mas a gente não vê esse turista por aí como a gente vê em outras cidades. O que a senhora vê, o que falta para Ponta Grossa ser um polo turístico no Paraná, no Brasil? A gente não está enxergando isso, mas as coisas estão acontecendo dessa forma. E o turismo de negócio, o turismo de eventos é muito forte na nossa cidade. E os pacotes que existem agora de Vila Velha, Buraco do Padre, Cachoeira da Mariquinha, são pacotes importantes. O cicloturismo está sendo muito fortalecido, porque nós estamos fazendo ciclovias, inclusive dentro da cidade, mas o que vai até Itaiacoca, e a partir de Itaiacoca nós temos os roteiros turísticos e a questão do polo turístico de Itaiacoca, nós estamos fortalecendo bastante, abrindo picadas para fazer esse cicloturismo acontecer. A senhora vê como o futuro do turismo é o turismo rural e o cicloturismo em Ponta Grossa? Eu acredito que sim. Isso é nosso maior legado, que são os nossos recursos naturais. Mas o turismo de negócios e o turismo de eventos também precisa ser muito forte. Porque nós, por exemplo, vocês não sabem, mas nós triplicamos o valor do investimento da prefeitura para 1,5 milhão, mais ou menos, de investimento para os eventos turísticos da nossa cidade, que através da lei de incentivo ao turismo. Porque a pessoa apresenta, os grupos, as entidades apresentam, por exemplo, o FENATA, o FUC. O FENATA que é um dos principais festivais do Brasil, festivais do Brasil. Está há mais tempo, né? Um evento que vai ter agora lá no Tira o Prato, por exemplo, uma final brasileira, vai ter, nós investimos também e estamos aí lidando para fazer uma pista de skate lá em Guaragi, para fazer uma pista de motocross atrás do centro de eventos. Nós estamos trabalhando com tudo isso, que é para fazer o quê? Que as pessoas venham. Tem um evento de motorhomes, por exemplo, eles fazem o projeto, esse projeto é pontuado pelo Conselho Municipal de Turismo e eles recebem de 5 a 100 mil reais como incentivo para fazer o evento. Então, isso, quando eu era secretária, era 400 mil. Hoje está 1,5 milhão. Porque eu fiz questão de ir duplicando e chegar no 1,5 milhão. Então teve um acréscimo no orçamento. PTU. É renúncia fiscal de PTU.
Porque daí esses promotores, eles vão buscar o IPTU, por exemplo, do Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai querer participar, porque ele vai ter uma propaganda ter um espaço para divulgar a imagem, grátis, a marca. Grátis, porque ele teria que pagar o IPTU, só que ele põe direto esse dinheiro na conta do evento. Então, nós estamos fazendo a nossa parte para movimentar essa economia, para fortalecer o turismo de eventos, de negócios e o turismo rural, né? Eu penso assim que nós estamos no caminho certo e quando eu era secretária, teve um dia que eu disse na reunião do conselho, eu era vice-prefeita e fui ser secretária, lembra, de turismo, nos 2 primeiros anos, e eu disse assim, chega de falar em potencial, vamos falar em realidade. Em realidade, vamos executar, vamos fazer as coisas acontecerem, pelo amor de Deus. Só ser potencial não basta. Não basta. Então, eu estou muito feliz, sabe, porque o governo do estado tem feito a parte deles também, porque ele também é municipalista, ele está dando importância, está divulgando, o secretário Márcio Nunes está divulgando muito e a gente está pensando aqui em fazer, eu estou querendo que alguém faça, né, para projetar a cidade, um evento assim de gastronomia, um evento bonito, por exemplo, um alcatra no espeto lá no centro de eventos, para 1.000 pessoas, né? Fazer um evento municipal que chama... Como a Associação Municipalista Brasileira fazia alguns eventos lá no centro de eventos, eu acredito que não faça mais, não acho via. Que a pandemia deu uma parada, né? Inclusive tinha aquele carneiro no rolete do Rotary Sabará, lá que sou eu que temperei a vida inteira aqueles carneiros, e eles deram uma parada, a pandemia atrapalhou muita gente, né? Mas tem que retomar, né? Tem que retomar. Então, indo já para o final da nossa entrevista, né? Lembrando que nós estamos aqui com a prefeita, não precisa nem apresentar, né? Não precisa de apresentações, né? No bate-papo com o Roberto, papo aberto com o Roberto. E vamos para a reta final e não dá para deixar de falar de eleição. Nós estamos em 2024, ano de eleição municipal. A senhora, como prefeito, já se pronunciou, já anunciou e confirmou aqui que é candidata à reeleição. Como que a senhora vê aí essa questão da eleição, essa disputa, ainda não estão definidos os candidatos, mas fala ali em Mabel Canto, Aliel Machado, não poderia ser diferente, que são os nomes que estão, um é deputado estadual, outro deputado federal, já foram candidatos também, né? Como que a senhora vê este ano da eleição e como que a senhora avalia o seu governo? Quais foram as maiores dificuldades, o que a senhora deixou a desejar e o que tem de positivo no governo da professora Elizabeth? Nossa, mas que pergunta difícil para terminar em 5 minutos. É bem interessante a gente pensar que a gente faz parte de um grupo que acredita que quem tem o potencial político desse grupo agora sou eu. O governador Ratinho me deu, inclusive ontem eu estive lá, e ele me deu todo o apoio, todo o respaldo e toda a ajuda que a gente vai precisar. E eu acredito que o espaço é democrático, é assim mesmo que as coisas acontecem. Vão ter muitos candidatos, eu acho que isso é saudável para a nossa população, para a população poder escolher realmente, né? Agora, eu tenho dito, né, que o meu motivo principal, e inclusive eu estou sendo candidata não porque a minha família quer, né? Mas sim porque... Imagina que seja o contrário. Ao contrário. Mas sim porque eles dizem, você não precisa disso, vá viajar, vá passear, largue disso, pare de sofrer. Porque eu tenho 3 preconceitos que eu venço todos os dias. Como você disse, o meu telefone e o telefone de todos vocês aqui mostram que mulher que não sabe nada, velha que não sabe nada e professorinha que não sabe nada. Mas, na verdade, eu estou muito orgulhosa em ver que os desafios que foram se apresentando ao nosso caminho, a gente tem enfrentado com força, com coragem. Eu digo para eles, para os meus familiares, né? Eles não têm a força e a resistência que eu tenho. Eu me considero uma pessoa muito forte, porque eu enfrento todo e qualquer embate de forma aberta, olhando nos olhos, com franqueza. Eu sou uma pessoa do bem, eu só quero fazer o bem, eu não tenho cartas na manga e eu enfrento as dificuldades. Que é para ir para a guerra, tem que ir para a guerra, né? E então as dificuldades são inúmeras, porque uma cidade do tamanho da nossa, ela nunca vai estar pronta com um pacote e um laço de presente, está pronta a cidade. Os desafios existem para serem vencidos, né? E a cada desafio a gente comemora.
Então, por exemplo, o fato da professora, mulher, idosa, ter uma equipe que manda a prestação de contas 2021 e 2022 e tem a prestação de contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, sem ressalvas pela primeira vez nessa história, já é uma grande conquista. O equilíbrio econômico e financeiro que nós temos e que nós conseguimos colocar é extraordinário. A nota que o Ministério da Economia dá, eu não vou cansar de contar isso para vocês. O Ministério da Economia dá uma nota que se chama CAPAG, Capacidade de Pagamento e Endividamento, que se refere ao equilíbrio econômico e financeiro das cidades e dos estados brasileiros. Nós somos TRIA, nós ganhamos nota A em 2021, 2022 e 2023. Então, nós temos capacidade econômico-financeira. E eu recebi, esses dias, um reconhecimento extraordinário, uma mensagem de uma pessoa que eu não tinha o número. E ele escreveu assim: aqui é o ex-proprietário do terreno da UPA Umbaranas. Eu estou escrevendo para agradecer e para lhe contar que eu recebi a última parcela com comprometimento, com pontualidade, agradeço, Nós fizemos em 8 pagamentos, 11 milhões de reais. E quando ele foi convidado a vender o terreno, ele dizia, não, a prefeitura não paga. E o Claudinho respondeu, mas é a prefeita Elizabeth. Ela não faz e não gasta mais do que arrecada e do que tem capacidade. E nós pagamos já o terreno da UPA. E, por sinal, a licitação foi aberto o envelope, infelizmente deu frustrada, foi dia 8 de janeiro, a licitação em steel frame, houve problema na documentação das duas empresas, nós estamos reeditando agora. Então nenhuma delas estava apta a fazer a obra. Estava apta. Então vamos reeditar agora, vai sair muita licitação aqui para frente, né, nesses últimos dias aí, do mês de janeiro e começo de fevereiro. E então, os desafios são inúmeros, eu sei, a gente enxerga. E aquilo que a senhora olha, isso eu não consegui fazer e gostaria de fazer sendo reeleita. Na verdade, a área da saúde eu acho que é a nossa maior fragilidade, né? Então, a gente está indo degrau por degrau, avançando e fazendo esse diferencial, até chegar num ponto que eu realmente acho que agora a gente consegue respirar, porque a saúde, nem no maior e no país mais desenvolvido do mundo, ela é a contento, porque é a maior fragilidade também das pessoas, né? Mas a área da infraestrutura a gente está avançando bastante. E aí nós temos um outro imbróglio bem importante aí, que a gente está se livrando de uma dívida desde 1999, que são as negociações com a Sanepar. Eu tenho uma reunião agora, dia 5 de fevereiro, na Sanepar, porque a dívida homérica do município era de 85 milhões, a gente já negociou para 63 milhões e eu estou conseguindo agora baixar ainda para 50 milhões. Eu quero, nesse último dia, bater o martelo, porque realmente as luvas vão ser de mais de 200 milhões da Sanepar para a gente poder fazer o recontrato da Sanepar. A Câmara aprovou no final do ano a possibilidade dessa negociação. O transporte coletivo também é algo que é um grande desafio para nós e que nós tentamos aprovar a lei em 2022, não deu tempo, não foi aprovada, a Câmara não aprovou, não foi levada à discussão. E aí em 2023 a gente pediu regime de urgência e conseguimos fazer, mas não dava tempo de fazer licitação, todos vocês sabem, tivemos que prorrogar o contrato, coisa que eu não gostaria de acontecer. E nós fizemos um trabalho com a FIP durante o ano de 2021, 2022 e 2023 também. Mandamos para o Tribunal de Contas todo o nosso boneco da licitação para ser apreciado antes de ser colocado em edital. Eles já retornaram para nós agora no mês de janeiro, dando carta branca e dizendo, vocês estão certos, é assim mesmo, podem fazer. Então agora, no mês de fevereiro, vamos fazer todos os ajustes e lançar o edital do transporte coletivo. Então nesse primeiro semestre teremos novidade com relação a Deus quiser. A mudança ou não, porque pode permanecer a mesma empresa, né? É o que a gente quer, né? A gente quer que vão ser dois lotes
A gente quer que deslanche. Então, tem desafios para dar e vender, né? E que a gente precisa ter coragem de enfrentar diariamente. E essa coragem não me falta nunca. Eu sou uma mulher guerreira, a exemplo da minha mãe, que foi lá desbravar o interior do Paraná com 18 anos. E foi lá conversar com o governador aos 17 Foi conversar com o governador com aquela idade, né? Então, para a gente finalizar realmente, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando aí o nosso bate-papo, para aquelas pessoas que acompanham, que gostam da professora Elizabeth como gestora, não como uma pessoa, como gestora, e aquelas que têm críticas ao seu governo, à sua gestão. Eu esqueci de dizer o maior legado, porque ultimamente eu tenho ouvido dizer assim, nossa, todos os prefeitos prometeram a senhora que está cumprindo. O legado do nosso plano de cargos e salários, né, Roberto? Como é que você não lembrou de me perguntar isso? Então pode falar, já que a senhora puxou os servidores. Vocês me disseram isso, né? Vocês me disseram, quando a gente sancionou a lei, eu chamei vocês para estarem junto comigo. Todos prometeram, a senhora que está cumprindo, da melhor maneira que deu. Mas um plano sempre ele pode ser revisto, mas é um legado e eu acredito assim que o orgulho que eu tenho de pagar o piso dos profissionais da educação, o piso da enfermagem, tem município brigando até hoje, não pagaram nada até hoje e nós já estamos no céu. Então, eu estou muito feliz, sabe? E com relação a isso, nós, falando aqui como sindicato, fazendo um parênteses, né? Então a gente sempre tem críticas aos governos, é o papel do sindicato, mas quando tem a questão positiva, a gente sempre faz questão de reconhecer, porque nós não temos problema nenhum em fazê-lo. E a gente sempre falava para os servidores, a questão do plano de cargos, realmente, desde que eu entrei no sindicato, sempre havia promessas e realmente nunca se concretizava, às vezes era promessa de campanha. E realmente a gente deixou muito claro para os servidores que realmente foi prometido e foi realizado. E a questão do piso, realmente, a gente acompanha, muitos sindicatos estão brigando na justiça, porque não, e aqui em Ponta Grossa não tem problema nenhum falar que, e até se a gente falasse o contrário, a gente estaria mentindo, né, que não é o nosso papel. Então para me despedir... Qual que é a mensagem que a senhora deixa? Eu quero deixar a seguinte mensagem, que eu sou realmente uma pessoa que está sendo a referência, eu sei que eu tenho telhado de vidro nesse momento, né? E que as pedras, elas existem para serem atiradas, mas as críticas construtivas, elas são sempre muito bem-vindas, porque esses desafios todos, eles nos ajudam a fazer com que a gente cresça, que a gente se fortaleça, que a gente faça o melhor para a nossa cidade, porque eu estou aqui anunciando, inclusive, para vocês e confirmando que eu serei candidata novamente, porque eu preciso ter tempo para terminar tudo aquilo que eu sonhei para a nossa cidade. Nós temos muitos projetos muito interessantes que nós vamos ter a oportunidade de mostrar ainda para o futuro, né? Então eu quero o voto de confiança de todas as pessoas. Acreditem, eu sou uma pessoa do bem e eu só quero fazer o melhor para a nossa população, porque é por isso que eu sou uma servidora pública. Nós servimos a população da nossa cidade e tudo que eu faço é pensando em você. Vamos em frente. Muito obrigada. Eu que agradeço, prefeito, a sua participação aqui no Papo Aberto com Roberto, os seguidores do portal BNT. Foi uma satisfação recebê-lo aqui para este bate-papo. Sempre importante estar falando das questões da política, da cidade, mas também estar falando da pessoa Elizabeth Schmidt, que é importante também as pessoas terem o conhecimento e verem esse outro lado da prefeita, porque normalmente você vê somente a questão do cargo, mas atrás do cargo tem uma pessoa, um ser humano, uma mãe, uma avó, uma esposa, como a senhora falou. 7 netos, então, que sofrem junto comigo. Então é importante estar levando também esse outro lado para que as pessoas tenham um pouco mais de contato com a pessoa. Então, muito obrigado. E você que nos acompanha no portal BNT e também nas minhas redes sociais, esse foi mais um episódio do Papo Aberto com Roberto, hoje com a professora prefeita Elizabeth Schmidt. Um abraço e até o próximo episódio.